Olá, meus queridos e queridas abençoados e abençoadas. Professor Márcio Caldas dando sequência a seus vídeos sobre procedimentos no processo penal. Venho responder uma questão que ficou no ar no final do último vídeo, para que vocês refletissem, pesquisassem e viessem aqui tirar a dúvida ou confirmar a resposta já alcançada pelos senhores. Eu deixei no ar o seguinte: existe um prazo para que o acusado traga a sua contestação. A gente não chama de contestação. Qual é o nome correto? Resposta à acusação. Tem 10 dias para isso. E é nesses 10 dias, nessa peça, que a defesa tem que indicar o rol de testemunhas, arrolar suas testemunhas. Senão já era, senão perde a oportunidade, ocorre a preclusão temporal, já era. Não vai poder indicar depois, então aquela testemunha que você queria que fosse ouvida, não vai ser ouvida, ok? Mas eu deixei no ar o seguinte: se for a Defensoria Pública que trouxe a resposta à acusação, mas não indicou as testemunhas, estaria também precluso? A Defensoria Pública não poderia, no momento posterior, trazer seu rol de testemunhas? A jurisprudência já enfrentou essa questão, já se debruçou sobre o tema e decidiu que a Defensoria Pública poderia apresentar esse rol no momento posterior. Por quê? É muito comum a Defensoria ser cientificada que tem um prazo para trazer uma resposta à acusação e muitas vezes não ter oportunidade de estar com o réu, o acusado. Ele está preso, então o defensor não consegue ter esse contato antes do esgotamento do prazo. Então, como é muito comum a Defensoria, seus defensores, não conseguir estar com o acusado antes do esgotamento do prazo, oferece a resposta à acusação e depois que tiver contato com o acusado, que ele vai poder indicar, olha, testemunha XYZ, aí a Defensoria poderia sim oferecer o rol de testemunhas no momento posterior, sem correr o risco de sofrer o ônus de ter deixado ocorrer a preclusão temporal. Ok? Dando sequência na análise dos dispositivos, temos aqui o parágrafo único do artigo 396, determina: a exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Nós já falamos no vídeo anterior, mas vamos dar uma relembrada aqui nessas exceções. 95, deixa eu achar aqui. Exceções poderão ser opostas: a de suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e exceção de coisa julgada. Suspeição é quando há, por algum motivo anterior àquela demanda, aquele juiz não pode funcionar porque, por exemplo, é amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Incompetência do juízo, o juiz que tem que julgar não é o A, é o B. Existem regras que disciplinam qual juiz é competente. Não basta ser um juiz, tem que ser um juiz competente. Litispendência: olha, já tem uma ação penal contra o acusado pelo mesmo fato. Não pode ter duas ações penais. Então entra como exceção de litispendência. Ilegitimidade de parte, porque muitas vezes está acusando alguém e na verdade foi o irmão que usou o documento do irmão. Ou então é um crime de ação penal pública e é a parte autora que é a vítima que entrou com a ação penal privada. Ou o contrário, é um crime de ação penal privada e é o Ministério Público que intentou a ação penal pública. Coisa julgada: olha, esse fato já foi julgado. Houve recurso. Os recursos foram julgados, esgotaram-se as vias recursais. Já fez coisa julgada, está imodificável.
Então, como é que você propõe uma nova ação penal? Exceção de coisa julgada. Ok? Bom, dito isso, abençoados, deixa eu voltar para o meu artigo 396, melhor dizendo, para a gente poder dar sequência à nossa, não é uma aula, né? É um bate-papo. A aula seria um pouco mais criteriosa, mas aqui a gente lança luzes para que complemente com a doutrina ou na sala de aula. Então, dando sequência. Parágrafo 2º ao artigo 396-A. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Está dizendo o seguinte, olha, o camarada foi citado, sabia do prazo, mas ao invés de comparecer a juízo ou constituir um advogado, ele meteu o pé, sumiu, e a casa caiu. Vou me enfiar num matagal aí, no Acre, longe do Rio de Janeiro, vou virar cortador e plantador de cana. O cara some. O juiz, verificando que o réu não compareceu, não constituiu advogado, vai julgá-lo rével. Mas julgá-lo rével significa que vai condená-lo, vai dar o julgamento final? Não. Julgá-lo no sentido de considerá-lo como rével, porém não vai julgá-lo na condição de rével, fazendo presumir que é tudo verdadeiro, que a parte da acusação deduziu o juízo. Não. O fato de ele considerar o réu rével faz com que o juiz, ele mesmo, designe um defensor para o acusado, chamado de defensor dativo. E o processo vai seguir seu curso normal, em que a defesa do acusado vai ser feita por um defensor dativo e não por um defensor constituído. Defensor constituído é aquele que o próprio acusado nomeia. Defensor dativo é aquele que o juiz designa, que o juiz nomeia. Mas o fato de ser rével não faz presumir que aquilo que o MP disse é verdadeiro? Não. O fato de ser rével, um efeito prático, é fazer com que o juiz nomeie o defensor para ele e que o juiz fique desincumbido da obrigação de intimar o acusado a cada ato processual que normalmente se intimaria para dar ciência ao acusado. Então, essa é o efeito prático de ser considerado rével no processo penal brasileiro. Repetindo, o efeito prático é o juiz designa, nomeia um defensor, chamado de defensor dativo, e o juiz ele se desincumbe da obrigação de intimar o réu a cada ato processual, que normalmente seria intimado, seria cientificado. Ok? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada aqui. O artigo 397 a gente já trabalhou com esse tema, que trata da absolvição sumária. Após o cumprimento do disposto no artigo 396, parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Por exemplo, reconhecer evidentemente que houve uma legítima defesa. Se houver uma dúvida, não absolve. Professor, mas eu aprendi que na dúvida absolve, em dúvida pro réu. Não, aqui nesse momento tem que ser manifesta aquela existência da causa excludente da ilicitude. Aqui nesse momento, em dúbio pau no réu, ou seja, em dúbio pro societate, e não contra o réu, e não a favor do réu. Professor, mas eu aprendi errado? Não. O artigo 386 traz, né, as hipóteses de absolvição e traz realmente que em caso de dúvida vai absolver, mas isso lá no final do processo. Aqui estamos tratando de absolvição sumária, que é algo que é feito no nascedouro da ação penal, então tem que ser uma situação bem evidente, porque se houver dúvida, não vai absolver. Toca o processo e no final do processo, depois da instrução criminal, subsistindo a dúvida, absolve. Mas não nesse momento inicial. Aqui não é em dúbio pro réu.
em dubio pro societate. Fala também que absolverá sumariamente quando houver existência manifesta de causa que exclua a culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Já explicamos isso. Inimputabilidade, tem um vídeo meu aí, o penúltimo, que trata dessa questão. Quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então não pode ser uma coisa que dependa da instrução criminal para poder ver se o fato é típico ou atípico. Tem que ser algo evidente. 4. Tiver extinta a punibilidade. Há uma crítica, porque quando você absolve alguém, você está julgando mérito, culpado ou inocente. Mas quando você diz que está extinta a punibilidade, você não está enfrentando mérito. Então não deveria ser chamado de sentença absolutória, de absolvição. Então a doutrina critica, dizendo que na verdade a decisão que reconhece extinta a punibilidade não é uma decisão absolutória. É uma decisão que declara que não existe mais possibilidade de punir o réu, mas não porque ele é inocente. Dito isso, vou deixar uma pergunta no ar para que no próximo vídeo a gente responda e dê a sequência. Se por um acaso for uma ação penal contra o autor de um crime cuja pena mínima é de até 1 ano, por exemplo, estelionato. Estelionato, como regra, tem a pena mínima de 1 ano de reclusão a, no máximo, 5 anos de reclusão. Como é uma pena mínima de até 1 ano, o artigo 89 da Lei 9.099, Lei do Juizado Especial, permite a suspensão condicional da pena, desde que preenchidos os requisitos e algumas condições. Mas isso tem como carro-chefe a pena mínima prevista para o crime, 1 ano. Então, a pergunta é, o promotor oferece a denúncia, na denúncia ele já coloca a proposta de suspensão condicional do processo. O juiz, ao receber a denúncia, ele já tem que se debruçar sobre a questão do cabimento ou não da suspensão, ou isso pode ser no segundo momento? Qual é o momento para se apreciar a suspensão condicional do processo? Tem prevalecido o entendimento de que o momento para o juiz apreciar é depois que o juiz enfrentar a questão da absolvição sumária ou não. Porque é melhor para o réu ser absolvido sumariamente do que ter suspenso condicionalmente o processo. Porque a suspensão condicional do processo significa cumprir uma série de restrições, uma série de condições. Se você não der margem à revogação, aí vai ser declarada extinta a punibilidade, sem eu dizer que você é culpado ou inocente. Agora, se é hipótese de absolvição sumária, você não vai receber nenhuma pena, nenhuma restrição, nenhuma obrigação. E mais, vai ser declarado inocente. Então, para o réu é muito melhor a absolvição sumária. E caso não seja a hipótese de absolvição sumária, aí sim o juiz se debruçaria para verificar se é o caso ou não da... Eu dei um branco aqui, sabe? Deu branco não, deu uma pausa aqui porque eu cheguei à constatação que eu estou dando a resposta. Não era para dar a resposta agora. Ou seja, o juiz, ele vai primeiro ver se cabe a absolvição sumária, se ele entender que não cabe, aí ele decide sobre a suspensão condicional do processo. Agora, se eu colocasse na balança, o que é melhor para o réu? Absolvição sumária ou suspensão condicional do processo? A absolvição sumária é bem melhor, ok? Eu falei que ia deixar para o próximo vídeo, eu acabei respondendo, fiquei emocionado. Um abraço, quem gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, recomende para o amigo. Quem não gostou, recomende para o inimigo. Vamos ajudar esse canal a bombar. Um abraço, valeu!